Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à continuidade da nossa aula de hanseníase, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico da hanseníase, que é um passo extremamente importante, né? E a gente vai acabar abordando as formas clínicas detalhadamente, né? Como é que a gente faz esse exame físico? Lembrando que as aulas teóricas que eu estou fazendo aqui vão ser revisadas em laboratório, então qualquer dúvida que vocês tiverem, anota, coloca no grupo, ou então vou abrir um fórum lá no Moodle e vocês acabam deixando essas perguntas lá e eu vou estar respondendo, tá certo? E vamos lá dar continuidade à nossa aula, tá bom? Então, gente, de acordo com a temática da nossa aula de hoje, que é o diagnóstico, vamos ter alguns objetivos de aprendizagem, né? Um deles é fazer a anamnese com atenção às queixas relacionadas à hanseníase, especialmente em áreas de risco, né? Quais seriam essas áreas de risco? Se eu tenho um paciente que foi diagnosticado, então eu tenho que investigar quem são esses contatos. Quem são esses contatos a longo prazo, né? De pelo menos nos últimos 5 anos, a gente tem que estar captando, porque são os contatos da hanseníase, né? Que vão quebrar essa cadeia de transmissão. Então, eu identifiquei um paciente com hanseníase, eu preciso investigar todos os contatos daquela pessoa para poder quebrar a cadeia de transmissão, certo? Diagnosticar clinicamente a alteração de sensibilidade na hanseníase, né? Ou seja, o exame físico da pessoa que está com suspeita de hanseníase exatamente é identificar. Normalmente as pessoas elas vão procurar quando elas apresentam sintomas. Por exemplo, eles vão apresentar manchas e que tem alteração de sensibilidade, certo? Essas alterações elas podem ser térmicas, dolorosas ou tátil, certo? Depende do tipo de lesão que ele vai estar apresentando, né? E essas lesões elas podem ser hipoanestésicas, que é quando há uma diminuição da sensibilidade, ou anestésica, que é quando o paciente perde totalmente a sensibilidade, tá certo? Então, outro tópico é identificar as lesões típicas da hanseníase, diferenciando-as de outras dermatoses. Por exemplo, a hanseníase do tipo indeterminada, que é só uma branca hipocrômica, né? Que o hipocrômico significa pálidazinha, com perca da cor, esbranquiçada, uma lesão esbranquiçada, ela parece muito com outros tipos de dermatoses, né? Então, a nossa aula de hoje, ela realmente, o objetivo dela é fazer com que vocês identifiquem e feche o diagnóstico do paciente que esteja com hanseníase, né? E saiba classificar, porque a classificação da hanseníase está diretamente, né, relacionada ao tratamento. Então, eu tenho que saber fazer um exame clínico, porque é a nossa chave de ouro para fechar o diagnóstico, e saber classificar corretamente, que no caso eu estou falando aqui da classificação operacional, certo? Isso a gente vai estar discutindo melhor nas próximas aulas, nos próximos slides. Então, como eu já havia falado anteriormente, a Mycobacterium leprae, ela acomete, no caso, pele e nervos, né? E esse nosso sistema nervoso, ele é formado por células, né? Que no caso são os neurônios, e que são responsáveis pela condução de impulso nervoso e possuem a capacidade de responder a estímulos, como a luz, ao calor, por exemplo, né? Então, como vocês podem observar aí nessa imagem, a gente tem o sinal nervoso normal, né, que no caso aí tá mostrando a passagem de estímulo de uma célula para outra, e que, né, em meio ao corpo desse neurônio a gente tem a bainha de mielina, né, que ela é responsável pela proteção desse neurônio, né, do corpo desse neurônio. Então, quando essa bactéria ela atinge a bainha de mielina, vai diminuindo os impulsos, né? Dependendo do grau de acometimento desse neurônio, né? De destruição dessa bainha de mielina, vai lentificando, né? Vai diminuindo essa resposta aos estímulos, né? Ela vai ficando prejudicada, tá certo? Então aí eu tô mostrando nessa imagem duas figuras que mostram, né? Que estão demonstrando tanto o sinal nervoso normal
quanto o sinal nervoso alterado. Para adentrar no diagnóstico, esse paciente ele precisa apresentar algumas características. Dentre elas, a gente tem as lesões, né? Ele pode apresentar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, né? Que no caso, a alteração de sensibilidade pode ser térmica, dolorosa ou tátil. Ou acometimento de nervo com espessamento associado a alterações sensitivas, motoras ou autonômicas. Ou esse paciente, ou se esse paciente apresentar baciloscopia de esfregaço térmico positivo, certo? Então, esses são as características principais para mim estar fechando um diagnóstico de hanseníase. Então, a cadeia de transmissão da hanseníase, ela funciona da seguinte maneira, ela tem 3 tópicos principais, né? Ela é transmitida via respiratória, né? Só que para esse paciente ser acometido, ele precisa ter um contato prolongado com uma pessoa que está contaminada com a hanseníase, e estudos apresentam que possui uma influência genética, ou seja, se eu tenho casos de hanseníase na minha família, né, e eu sou um contato intradomiciliar dessa pessoa, eu tenho uma maior predisponibilidade a desenvolver a hanseníase, certo? Portanto, gente, o diagnóstico ele deve ser baseado essencialmente no quadro clínico desse paciente. Eu preciso fazer, tanto durante o diagnóstico como no acompanhamento e da cura desse paciente, o exame físico, né, para avaliar todo esse paciente como um todo. Então, eu vou avaliar prioritariamente o quê? Os nervos, né, exame clínicos dos nervos e os exames dermatoneurológicos, certo? Que é quando esse paciente ele apresenta lesões cutâneas. Então, jamais eu vou trocar o quadro clínico, né, pelo resultado de uma baciloscopia. Então, sempre ter na cabeça, o exame clínico da hanseníase, ele é essencialmente, prioritariamente, né, a gente tem que se basear pelo quadro clínico. Então, abordar o paciente, explicar sobre a doença e como será realizado esses atendimentos, certo? O exame clínico dos nervos é um passo fundamental durante a análise clínica desse paciente. Então, o que a gente tem que ter em mente? Eu tenho que saber onde fica a localização de todos esses nervos. Eu preciso identificar se esse nervo ele está espessado, se o paciente está sentindo dor ou se existe assimetria no local, tá? Então, sempre que eu for avaliar, eu vou ter que palpar esse nervo, vou ter que observar, tá? E observar também tanto a resposta desse paciente, se ele está sentindo dor, ou se ele observar se ele está tendo algum tipo de alteração, né? Como, por exemplo, ele pode ter uma amiotrofia, ou ele pode ter uma diminuição da força muscular ou perca total dessa força muscular, tá bom? Por exemplo, no pé, ele pode ter uma incapacidade chamada amartelamento dos dedos, né? Que o paciente, ele perde a sensibilidade e ele começa a ficar com os dedos dos pés assim, pisando com a ponta dos dedos, tá bom? Então, eu tenho que avaliar completamente esse paciente. E a cada consulta, gente, tanto no diagnóstico, saber se esse paciente já tem acometimento de nervo, como durante, para saber se essa medicação, né, ela vai conseguir reverter alguns tipos de lesões ou se, né, eu vou conseguir pelo menos deixar o paciente naquele ponto que eu peguei, tá? Porque a medicação ela é direcionada para isso também, dependendo do tipo de lesão que o paciente já tem acometido esse nervo, ela pode ser reversível ou não, tá bom? Então, eu tenho que ter a ideia de que o nervo, gente, ele parece um canudinho, certo? Fininho. Então, quando ele está espessado, tanto o paciente vai sentir muita dor, como um aspecto dele espessado é como se ele fosse um canudo um pouco mais grosso e duro, certo? Então, esse paciente ele vai reclamar de muita dor. E normalmente, quando ele reclama de muita dor, você também pode observar algum tipo de alteração na força muscular, né? Por exemplo, no olho, você pode observar
a diminuição da sensibilidade da córnea, quando afeta o nervo trigêmeo, né? Ou a maurose, que é a perca total da visão, né? Que é a cegueira completa, tá bom? Então eu vou estar explicando para vocês mais detalhadamente sobre cada um desses aspectos e dessas incapacidades físicas na nossa aula de laboratório. Portanto, devemos nos atentar a alguns distúrbios subjetivos. Subjetivos que a gente fala é que às vezes a gente não relaciona a sintomatologia com a doença em si, certo? Então, a gente tem a parestesia ou disestesia, né? Que é relatos de sensações semelhantes à queimação, ferroadas, agulhadas e formigamento, que normalmente acontecem, são mais intensas à noite ou ao frio. Então, perguntar essa sensação para o paciente, né? Ou então observar durante alguma consulta se o paciente está relatando esses tipos de sintomas, tá? Dores nevrálgicas, né? Que são as neurites, que é um quadro reacional, relatos de dores lancinantes ou debilitantes, de início agudo, delimitadas no trajeto dos nervos, né? Principalmente nas extremidades, e que são mais comuns à noite, porque às vezes, gente, um tipo de hanseníase, né, que pode acometer é a hanseníase neural primária, que ela acomete somente os nervos, certo? Então o paciente ele não vai ter lesão nenhuma, ele vai relatar somente essas dores nevrálgicas, que são dores nos locais, né, nas ramificações dos nervos, que são onde os nervos passam. Então o paciente ele pode chegar somente sentindo essas dores e às vezes o médico ou o enfermeiro ele vai estar passando para o paciente tomar remédio para a dor e sem se atentar que isso ali pode ser também hanseníase. Então, por isso a importância do que a gente acabou de falar, né, que é a análise clínica realmente desses nervos, palpar, percutir, observar se existe algum tipo de alteração motora, tá bom? Uma coisa muito comum, né, nesses pacientes que têm hanseníase neural primária, né, que é quando acomete somente o nervo, é o mal perfurante plantar. Às vezes o paciente ele vai apresentar lesões na planta do pé, né, às vezes no calcâneo, e que simplesmente é um local onde o paciente literalmente não tem a sensibilidade. Então ele vai ter esse mal perfurante plantar, que às vezes o paciente pode ser relacionado com outras doenças, mas que no final é hanseníase neural primária, certo? Além dos distúrbios subjetivos, a gente tem os distúrbios objetivos, que são as manifestações clínicas mais parecidas com a hanseníase, né? Como, por exemplo, a alteração da sensibilidade. Uma lesão com alteração de sensibilidade, certo? Então, como eu já havia falado, né? Todo tipo de alteração de sensibilidade, a gente tem que fazer os testes, né? Térmico, doloroso e tátil, certo? As principais ramificações que tem alteração de sensibilidade é a térmica e a dolorosa. E por último, o paciente vai perder o tato, tá bom? Então, assim, eu improvisei, né, porque eu tô em casa, e eu improvisei algumas coisas aqui que a gente pode estar fazendo essa avaliação, e isso é bacana porque às vezes na própria unidade de saúde, às vezes não vai ter os monofilamentos, né? Não vai ter os tubos de ensaio para fazer esses testes. Então, para demonstrar o térmico, o ideal seria os tubos de ensaios, né? Mas a gente pode estar fazendo de outras formas, como por exemplo uma colherzinha, aquelas colherzinhas de açúcar ou de chá, né? Pequenininha, que ela é de alumínio, né? De inox, ou seja, é de ferro. Ela tem uma facilidade muito grande de ganhar e de perder calor. Então, para fazer o quente, a gente coloca ela ou dentro de uma água morna, né? Ou então esquenta no fogo e a gente toca, né? Porque também não é para queimar a pele do paciente, certo, gente? É numa temperatura de no máximo até 37, 40 graus por aí, tá bom? Então, eu vou tocar, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma lesão
de pele, né? Vamos supor que aqui seja uma lesão apenas hipocrômica, né? Que esse centro dela seja um pouco mais claro do que aqui fora. Então eu vou estar observando, né? Um detalhe, que as lesões de pele da hanseníase, normalmente elas são em ilhas, né? Vou ter uma lesão aqui, outra aqui, e elas ficam na mesma região, normalmente, principalmente quando é a do tipo indeterminada, que é uma das formas clínicas da hanseníase. Então, para demonstrar esse teste, né, eu faço o quê? O ideal é que eu faça com o paciente com os olhos fechados, né, e eu vá colocando, sempre comparando dentro da lesão, próximo à lesão e um local que não tenha nada de lesão, certo? E eu vou perguntando se esse paciente ele tá sentindo ou não, ou então se ele tá sentindo frio ou quente, e se ele tá sentindo diminuído ou se tá muito quente ou se não tá tão quente, tá certo? Então eu vou colocar dentro da lesão, primeiro eu vou explicar, mostrar ao paciente, mostrar como é que eu vou fazer, né, dentro e fora da lesão, e dizer para ele que ele tem que me dizer como é que ele tá sentindo, se ele tá sentindo pouco frio, muito frio, ou então pouco quente ou muito quente, certo? E isso vai me dizendo se ele tá com hipoestesia ou se ele está com anestesia ou se a pele está com a sensibilidade normal, tá bom? Então, toquei dentro da lesão, toquei fora, toquei, passei. E aí, o que é que o senhor tá sentindo? Vai me dizendo, quente, um pouco frio, certo? Então, o ideal é eu ter 2 colherzinhas, uma quente e uma gelada, certo? E eu vou tocando. O senhor está sentindo o quê? Quente. Eu não tô sentindo nada. Quando o paciente não tá sentindo nada, no local eu vou colocar o quê? Um sinalzinho de menos. Aí eu posso utilizar uma caneta azul e uma vermelha, né? Para quando for quente, eu boto no vermelho que tá quente, o menos ou o mais, certo? Ou a caneta azul para dizer que é o frio e onde é que eu tô fazendo. Por exemplo, toquei aqui fora, você tá sentindo o quê? Tô sentindo frio. Então eu vou colocar um sinalzinho de mais, que significa que ele ainda tem sensibilidade. Eu senti quente, mas um pouquinho quente, não muito. Então talvez esse paciente ele tenha somente uma diminuição dessa sensibilidade. Então eu vou marcar uma bolinha, certo? É uma diminuição da sensibilidade. Então, aí eu vou demarcando e no final eu vou mostrar para esse paciente como é que tá a alteração da sensibilidade dele, tá certo? Na dolorosa, né, o ideal é você fazer com um objeto pontiagudo. Normalmente as pessoas, o recomendado, né, pelo Ministério é uma agulhinha de insulina, aquela 3x4,5. Você pega, normalmente o que é que eu faço? Eu pego a agulha, que não é uma de insulina, certo? Aqui é uma 25x8. Então, eu pego e faço um furinho, ó, de um lado pro outro, certo? E passo essa agulha, ó. Aí ela vai ficar assim. Então, como é que eu vou fazer esse teste, né? Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso, certo? Eu vou só arranhar aqui, ó, como se fosse arranhando, ó. Vou tocar dentro e vou perguntar o que ele tá sentindo. Aí ele vai me dizer, tô sentindo pouco, não tô sentindo nada. E eu vou marcando novamente com a caneta os locais que ele vai sentindo ou não, tá bom? E o tátil, o mais indicado é você fazer com um bolinho de algodão ou com monofilamento, né? E marcar as cores dos monofilamentos. Esses monofilamentos eu vou estar mostrando para vocês melhor na aula de laboratório, porque aqui eu não tenho os monofilamentos. Então eu vou demonstrar como é que é feito com o algodão, tudo bem? A mesma coisa, eu vou passar o algodão dentro da lesão, fora da lesão, ao redor da lesão e vou questionando esse paciente para saber se ele vai sentindo ou não. Certo, gente? Eu espero que eu tenha conseguido passar direitinho essas informações para vocês, tá bom? E a gente consegue discutir isso um pouco melhor em sala de aula.
Portanto, após todo esse exame físico, né, e os testes que a gente realiza durante o exame físico, outro tópico importante é a classificação operacional da hanseníase, que é extremamente importante para definir o tipo de tratamento que a gente vai seguir. Existem dois tipos de classificação operacional, paucibacilar e multibacilar. Paucibacilar são quadros clínicos que apresentam até 5 lesões, o que significa que esse paciente ele ainda tem uma defesa eficaz, né? Uma defesa imunológica eficaz contra essa micobactéria lepre. A outra classificação é a multibacilar, que é quando o paciente tem 6 ou mais lesões, e significa que a defesa dele, né, imunológica, é ineficaz. Outro caso também que pode vir a acontecer é quando o paciente faz a baciloscopia e ela dá positiva. Independente do número de lesões, se a baciloscopia der positiva, esse paciente ele vai ser classificado como multibacilar. Portanto, após todo esse exame físico, né, e os testes que a gente realiza durante o exame físico, outro tópico importante é a classificação operacional da hanseníase, que é extremamente importante para definir o tipo de tratamento que a gente vai seguir. Existem dois tipos de classificação operacional, paucibacilar e multibacilar. Paucibacilar são quadros clínicos que apresentam até 5 lesões, o que significa que esse paciente ele ainda tem uma defesa eficaz, né? Uma defesa imunológica eficaz contra essa micobactéria lepre. A outra classificação é a multibacilar, que é quando o paciente tem 6 ou mais lesões, e significa que a defesa dele, né, imunológica, é ineficaz. Outro caso também que pode vir a acontecer é quando o paciente faz a baciloscopia e ela dá positiva. Independente do número de lesões, se a baciloscopia der positiva, esse paciente ele vai ser classificado como multibacilar. Então é importante, gente, saber diferenciar o que é classificação operacional e o que é forma clínica. Classificação operacional é importante para quê? Para definir o tipo de tratamento que eu vou seguir. A forma clínica é a maneira como essas lesões se apresentam. Então, como classificação operacional, a gente tem a paucibacilar, que são até 5 lesões, e que tem, né, que seguem esse tipo de tratamento, as formas clínicas indeterminada e tuberculoide. Na classificação operacional multibacilar, que são 6 lesões ou mais, temos as formas clínicas de Mofa e Vichoviana. Para demonstrar melhor, né, cada tipo de forma clínica, a gente tem que entender que é essencialmente importante para esse diagnóstico a avaliação clínica, certo? Então temos aí nessa imagem a forma clínica indeterminada, né? Um exemplo aí. Normalmente são lesões hipocrômicas, né? Ou seja, que ela tem o centro mais esbranquiçado e que a gente vai ter algum tipo de alteração, pode ter algum tipo de alteração de sensibilidade, certo? A gente tem aí a tuberculoide, que são lesões um pouco com a bordazinha um pouco mais delimitada e que na bordazinha delas vai ter vários tubérculozinhos. Se vocês observarem, na borda ela é bem definida e tem vários pontinhos, nódulozinhos, certo? E é o que normalmente caracteriza a forma clínica tuberculoide. A de Mofa, ela, como você pode observar aí nessa imagem, ela tem o centro, a borda interna mais delimitada, né? E a borda externa, você vê que ela vai se esmaecendo, ela já não é tão delimitada,
tá? E normalmente elas são caracterizadas por lesões foveolares, que tem essas cores mais avermelhadas, acastanhadas, né? No caso, essa borda externa dela. E normalmente elas são lesões grandes. A Vichovviana, ela é a mais complexa de todas e que o paciente ele vai apresentar infiltrações no corpo inteiro, né? Infiltração de pele, muitos nódulos, alteração de sensibilidade. Normalmente são pacientes, é a forma mais agressiva em si da hanseníase, né? E nos próximos slides a gente vai discutir cada um dos tipos. A forma clínica indeterminada, ela é caracterizada por manchas, né? Normalmente isoladas, ou 2 ou 3 manchas localizadas em uma região só, ou no antebraço, ou no tórax, né? Esbranquiçadas, no caso hipocrômicas, e elas podem ter alteração de sensibilidade, de hipoestesia ou de anestesia. E a baciloscopia, ela normalmente dá negativa, caracterizando que esse paciente tem poucos bacilos, né, e que ele tem uma defesa imunológica ainda eficaz. Já na forma clínica tuberculose, a gente ela já é caracterizada por placas eritematosas, né, normalmente avermelhadas, de hipo ou anestesia. Se vocês observarem aí nessa figura, o centro da lesão ele tem um aspecto de pele normal ou hipocrômico, e as bordas elas são bem definidas e circundadas por pápulas ou tubérculos. Então, se vocês observarem, quando eu falo a borda bem definida, é porque a gente consegue delimitar essa borda, né? E ela se torna definida exatamente por conta desses nódulos ou tubérculos nas bordas. Tá? Normalmente, nessa forma clínica, há acometimento de nervo, tá? E a baciloscopia vai dar negativa também. Na forma clínica dimorfa, você observa que ela é caracterizada por placas eritemato infiltradas, né? Que significa que elas são, né, essa característica de pele aí, ela fica mais, os poros ficam mais abertos e você vê que fica bem avermelhado, como se fosse um aspecto de inchado. E hipo ou anestésica, hipo é diminuição da sensibilidade, anestésica é perca total, e foveolares é essa cor dela, meio acastanhada, avermelhada, tá? As bordas, né, normalmente elas são infiltradas, sendo a borda interna, se vocês observarem nessa imagem, a borda interna você consegue delimitar bem, né? E a borda externa, ela vai se esmaecendo, ela vai se tornando mais imprecisa, tá? Então você não consegue delimitar tão bem até onde ela vai, tá bom? Então são lesões múltiplas e grandes, existe acometimento de nervos, né? E a baciloscopia, gente, ela pode dar tanto positiva como negativa, mostrando uma instabilidade imunológica desse paciente, né? Então, ela também existe, né, algumas variações que podem estar confundindo vocês aí durante o diagnóstico, né? Porque ela pode variar como forma clínica dimorfa tuberculose, que é quando existe essa lesão grande, extensa, porém nas bordas vão estar cheio de nódulos. Então ela vai ser classificada como dimorfo tuberculose. Outra variação é a dimorfo hipocromiante, que são lesões parecidas com a indeterminada, que só são lesões hipocrômicas, só que elas são várias lesões, né? O que já tira a característica dela de ser indeterminada. E existe acometimento já de nervo, né? E perca da sensibilidade, tá bom? Na forma clínica dimorfa, você observa que ela é caracterizada por placas eritemato infiltradas, né? Que significa que elas são, né, essa característica de pele aí, ela fica mais, os poros ficam mais abertos e você vê que fica bem avermelhado, como se fosse um aspecto de inchado. E hipo
ou anestésica e hipo é diminuição da sensibilidade, anestésica é perca total, e foveolares é essa cor dela, meio acastanhada, avermelhada, tá? As bordas, né? Normalmente elas são infiltradas, sendo a borda interna, se vocês observarem nessa imagem, a borda interna você consegue delimitar bem, né? E a borda externa, ela vai se esmaecendo, ela vai se tornando mais imprecisa, tá? Então você não consegue delimitar tão bem até onde ela vai, tá bom? Então são lesões múltiplas e grandes, existe acometimento de nervos, né? E a baciloscopia, gente, ela pode dar tanto positiva como negativa, mostrando uma instabilidade imunológica desse paciente, né? Então, ela também existe, né, algumas variações que podem estar confundindo vocês aí durante o diagnóstico, né? Porque ela pode variar como forma clínica de morfotuberculose, que é quando existe essa lesão grande, extensa, porém nas bordas vão estar cheio de nódulos. Então, ela vai ser classificada como de morfotuberculose. Outra variação é a dimorfo hipocromiante, que são lesões parecidas com a indeterminada, que só são lesões hipocrômicas, só que elas são várias lesões, né? O que já tira a característica dela de ser indeterminada. E existe acometimento já de nervo, né? E perca da sensibilidade, tá bom? Outra forma que acomete, né, os pacientes é a hanseníase neural primária, né, que acomete 10%, por volta de 10% dos casos, pode se apresentar dessa maneira. E é quando o paciente ele apresenta apenas déficit neurológico ou espessamento neural, com ou sem sensibilidade, e não tem lesão, gente, é o que eu já expliquei lá no início da aula. São formas que elas apresentam, né, que apresentam as dores nevrálgicas, são as formas que elas acometem somente os nervos. Então, casos suspeitos devem ser encaminhados para alguma unidade de referência para poder definir direitinho esse diagnóstico, principalmente quando você ficar em dúvida do que pode realmente ser, tá? Uma característica importante é o mal perfurante plantar. Esse paciente vai apresentar uma lesão no pé, né, que eu já expliquei no início, e porque ele tem perca da sensibilidade, ele tem hipoestesia ou anestesia, e ele não sabe dizer de que é, tá? Às vezes não tem a perda da sensibilidade e não percebe, então ele vai se autolesionando. Então, para finalizar essa aula, eu gostaria de reforçar a importância do exame clínico, da percepção do profissional na fala durante todos os processos de consulta, né, na atenção básica, e que qualquer dúvida que ficar dessa aula, a gente pode estar tirando tanto no grupo, como no fórum, lá no EAD, como quando a gente retornar na aula de laboratório. Lembrando que essa parte, principalmente do exame físico, a gente vai estar repassando na aula de laboratório, certo? Então anotem, estude, não se detenham apenas à videoaula, assistam, leiam, né, na realidade, o manual que já está aí no Moodle para vocês, tá bom? Então um ótimo final de semana, bons estudos e qualquer coisa conte comigo. Beijão!